Bom, então vamos lá. Meu irmão Bruno, obrigado pelo convite de estar fazendo parte aqui. Então vamos lá, eu vou responder essa primeira pergunta. Quem é o Elvis Tony de Lima, né? Sou eu mesmo. Eu sou o Elvis Tony de Lima e é um prazer estar aqui. E o Elvis Tony de Lima, mano, eu acho que é um cara muito simples, um cara humilde, de uma família humilde, mas de um caráter muito grande. Eu nasci em Jaicós, no Piauí, e morava 4 quilômetros de distância da cidade, num lugarzinho onde tinha só a minha casinha mesmo lá, a casa dos meus pais. E cresci, pode-se falar, tipo, no mato, assim, brincando de subir em árvore, correr descalço na areia quente, atrás de caçando passarinho no meio da mata, brincando com os animais mesmo. Uma vida bem simples, né? Não tive muitos privilégios, mas não me arrependo. Graças a Deus, tudo que eu precisei na minha vida tive dos meus pais. Eu sou de uma família de 5 pessoas, é o meu pai, a minha mãe, tem uma irmã e uma irmã. E um irmão e uma irmã, né? E eu tive uma vida muito feliz porque eu brinquei muito, me diverti muito. Não peguei essa época de internet, essa coisa, esse monte de informação na cabeça. Então, um pouco pela falta de tantas coisas, né, de internet, essas coisas, e também porque não tinha muitos brinquedos, essas coisas. O meu pai não tinha condições de comprar isso, mas graças a Deus isso desenvolveu a nossa criatividade bastante, porque a gente sempre brincou de tudo que a gente encontrou onde a gente morava, né? E a gente tinha uma conexão maior com outros amigos da cidade, né? Quando vinha para a escola mesmo, conhecia outras pessoas. Mas geralmente a nossa vida foi lá mesmo, foi lá nessa casinha simples, mas cheia de muito amor dos nossos pais. A gente teve uma educação muito rígida, nossos pais eram bem rígidos com a gente, em tudo que a gente fazia que era errado aos olhos deles, mas foi uma educação que eu não me arrependi de ter tido, apesar que em alguns momentos assim a gente fica bravo com os pais por causa de algumas coisas que eles fazem, mas tudo que eu sou hoje eu agradeço à maneira com que meus pais me educaram. E sou muito feliz pela família maravilhosa que eu tenho, principalmente hoje, que minha família sempre foi uma família muito respeitosa, todo mundo sempre respeitou todos eles e eles respeitaram todo mundo, por isso sempre tiveram muitas pessoas ao nosso lado. E hoje ainda mais porque são todos filhos de Deus, pessoas que buscam a Deus, que buscam a Bíblia, que creem em Jesus como nosso Salvador. Eu também, graças a Deus, tive esse sentimento forte e todos nós estamos nessa busca de ser cada vez pessoas melhores para Deus e para outras pessoas também. Então, eu estou muito feliz. Hoje não estou com os meus pais, mas falo sempre com eles e tenho uma saudade muito grande deles todos e também dos meus amigos, né? Onde eu cresci, eu fui feliz não só por causa do lugar onde eu nasci dos meus pais, mas também todas as pessoas que eu conheci. Jaicós é uma cidade bem simples, mas é uma cidade que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. É uma cidade pequena de 20 mil habitantes, mas tenho muito orgulho de ter nascido lá. E muitas histórias incríveis da minha vida, momentos incríveis, marcantes, eu vivi lá. Então, sempre que eu volto lá, é um prazer enorme para mim rever todas as pessoas que eu conheci, que eu vivi, que eu joguei futebol na rua, que eu corri, que eu brinquei, joguei capoeira. Tenho uma alegria muito grande. Eu agradeço sempre a Deus por cada momento da minha vida que eu vivi lá quando eu morava, tanto com meus pais e com meus amigos lá. Bom, na capoeira, a primeira vez que eu vi capoeira foi na televisão e logo de primeiro eu gostei muito. Eu fiquei encantado por conta da velocidade que os caras faziam os golpes e junto com as acrobacias, né? Aqueles parafusos, armada pulada, mortal. Eu fiquei encantado com aquilo. Então, na minha cidade no início não tinha capoeira, na verdade. É, Tinha em algumas cidades vizinhas, mas eu nem conhecia, não tinha informação nenhuma e também não tinha condições de pagar. Até que um dia chegou a capoeira na nossa cidade,
é trazida hoje a mestra Mazé, que é a minha mãezona, minha primeira mestra de capoeira. Era professora na época que eu comecei a treinar, agora ela é mestra do Grupo Cordão de Ouro. Na época que eu comecei, a gente era do Grupo Mocambo, né? Lá em Jaicós mesmo a gente começou através de um projeto social. Ela tinha academia, onde o pessoal treinava e pagava, mas depois ela começou um projeto social no colégio que eu estudava, Francisco Crisanto. Então, foi uma oportunidade maravilhosa para mim. Então, comecei a treinar capoeira e sempre com muito gosto, com muita vontade de evoluir. Treinava com a mestra, treinava em casa. Todo lugar eu estava fazendo capoeira, principalmente dentro de casa. Minha mãe sempre brigava comigo por causa disso, mas desde que eu vi a capoeira a primeira vez, eu sempre falo que foi uma bênção de Deus na minha vida, porque eu tive muitas alegrias também. Então, eu comecei com ela, com a mestra Mazé, e depois de um tempo, isso foi em 2021 que eu comecei, mais ou menos, 2021, 2022 que eu comecei. Tive uma pequena parada, né? Mas não foi muito tempo, acho que menos de um ano. Depois voltei a treinar de novo. Então, fiquei com a Mestra Mazé durante todo o tempo que eu morei em Jaicós. Depois a gente saiu desse grupo Mocambo e nos afiliamos ao grupo Cordão de Ouro. E depois de uns 3 anos que a gente estava no grupo Cordão de Ouro, já tinha feito batizado lá e tudo, eu me mudei para São Paulo. Bom, o mestre Suassuna, eu já conheci ele pelo nome dele, né? Quando a gente entrou na Cordão de Ouro, a gente, antes mesmo de entrar, na verdade, a gente já assistia muitos vídeos no YouTube sobre a Cordão de Ouro. Nessa época já tinha chegado a internet já pra gente, a gente tinha alguns acessos a Lan House, essas coisas. Então a gente estava sempre vendo os vídeos da Cordão de Ouro e através da internet a gente conhecia quem era o mestre Suassuna, mas via ele muito distante da gente, não imaginava nunca de ver o mestre, porque já era uma pessoa muito famosa no mundo da capoeira, e o Grupo Cordão de Ouro já era um dos maiores grupos de capoeira do mundo. Então, mas aí depois de um certo tempo, por causa de trabalho, de algumas dificuldades que estava tendo na minha cidade, eu já estava com 19 anos, então eu ganhei a oportunidade de morar em São Paulo para trabalhar por um tempo, né? Era um trabalho de barman. No início eu não queria ir porque eu dançava break, a gente estava com um grupo bem desenvolvido na cidade nessa época, mas aí aconteceu que no fim das contas eu fui. Toda a minha família me apoiou. Fui para São Paulo sozinho, de ônibus, 3 dias viajando de ônibus, rapaz. Foi um sofrimento. Eu cheguei lá, não conseguia nem calçar o meu tênis mais, que o pé já estava muito inchado. Mas foi um dos momentos mais tristes da minha vida, eu acredito, porque todos os meus amigos estavam lá. E aí, quando eu saí de Jaicós, eu passei por uma cidadezinha pequena que chama Croazal, que eu tenho muitos amigos e parentes lá. E tava todo mundo lá acenando para mim quando eu tava passando no ônibus. Esse foi um momento muito triste para mim, assim. Feliz e triste, né? Feliz de saber que as pessoas tinham esse carinho por mim, mas eu chorei muito nesse dia por estar deixando meus amigos todos para trás e sem saber para onde estava indo, o que ia encontrar pela frente. Mas aí cheguei em São Paulo. Era um irmão do meu pai de consideração, mas uma pessoa que ajudava muito a gente também. Eles me ajudaram lá, comecei a trabalhar com eles nesse bar, vendendo bebida. Depois não deu muito certo, saí, mas Deus me abençoou que depois de um mês e meio, eu entrei em uma firma e comecei a trabalhar lá registrado. E nessa época eu já não treinava capoeira, porque quando eu cheguei em São Paulo eu não sabia nada, eu era muito matuto assim mesmo, imaturo, não sabia nem pegar um ônibus, nada, tinha medo assim de cidade grande, então era muito inocente nessas coisas, então eu não saía para lugar nenhum, ficava só em casa, só saía se fosse com alguma pessoa. Mas aí depois de um tempo que eu comecei uns 4 meses que eu estava lá, eu comecei a sair um pouco, para ir treinar em alguns parques que tinha. Conheci alguns b-boys, alguns capoeiristas, e comecei a treinar com eles. Treinava com os b-boys, treinava com os capoeiristas. E nessa de treinar com os capoeiristas, de visitar eles,
eu conheci um cara que ele já tinha ido na academia do mestre Kibe, que nessa época era a academia do mestre Suassuna. O mestre Kibe era filho do mestre Suassuna e dava aula na academia principal dele, que era a Matriz, na Santa Cecília. Aí esse cara tinha um cartãozinho da Cordão de Ouro, e ele já sabia que eu era da Cordão de Ouro, né? Só que eu tava parado já fazia 5 meses nessa época. E ele me deu esse cartãozinho do mestre Kibe, só que isso ficava no centro de São Paulo, e eu não conseguia imaginar que eu ia para lá, porque tinha que ter alguém para me ajudar, mas em São Paulo todo mundo trabalha, ninguém tinha tempo de ir comigo. Então eu liguei para o Mestre Kibe, e na verdade eu já era um fã muito forte do Mestre Kibe, acompanhava ele pelas redes sociais. Então quando ele atendeu, que ele falou comigo, eu nem acreditei. Eu falei: Mestre Kibe, é o senhor mesmo? Fiquei naquela euforia assim. Ele falou: sou eu, tal, eu quero visitar o senhor, tal, não sei o que, aquela coisa. E ele falou: venha na Santa Cecília. Só que ele me falou que era no metrô Santa Cecília. E eu pensei que eu ia pegar um metrô, tipo, só um metrô pra lá, que eu não sabia a diferença de trem e metrô, e ia chegar, mas aí pedi algumas dicas para o pessoal que tava lá, porque ninguém pôde ir comigo. O pessoal me explicou assim por cima: ó, tem que ir assim, assim, assim. E eu com medo, mas fui pela vontade que eu tinha de voltar a treinar capoeira no grupo Cordão de Ouro, né? E com o mestre Kibe, né? E aí eu ainda nem imaginava em conhecer o mestre Suassuna. Com o mestre Kibe já era uma coisa muito grande assim. Então eu fui, rapaz, para São Paulo assustado. Peguei um ônibus, sempre perdido assim com medo. Depois peguei um trem e andei para lá, fui só seguindo, tentando ler as placas, tudo perdido. Depois que eu encontrei um metrô, eu pensei que ia chegar no metrô Santa Cecília e já ia sair direto na academia, mas na verdade era só o metrô, tinha que achar a rua Santa Cecília. Aí eu fiquei um pouquinho desesperado, mas consegui encontrar a estação, saí da estação e fui andando, procurando, perguntei. Aí cheguei na rua da academia. Aí fui andando do lado oposto da calçada. Passei da academia e não vi assim. Só que eu voltei para trás, fiquei olhando pro céu assim, olhando para a rua. E aí eu vi o símbolozinho da Cordão de Ouro pequeno assim, e vi um pessoal assim em cima da academia. Aí quando eu olhei para baixo, tava na porta um gordinho assim. Quando eu olhei, que eu deve ser o Mestre Kibe aquele. Aí eu cheguei perto dele e perguntei: aqui é a academia do Mestre Kibe? Ele falou: sim, sou eu. Aí foi uma alegria grande, rapaz. Abracei o Mestre Kibe, fiquei feliz demais. Ele me recebeu super bem. Comecei a treinar com ele, conheci todo mundo lá. Essa foi outra época muito feliz da minha vida, que eu conheci pessoas muito incríveis na capoeira também. Lá, alunos do Mestre Kibe, pessoas que me ajudaram muito em São Paulo também. O Jacaré, Adriano, Xande, Cabeça. Teve outras pessoas, agora eu não lembro de todo mundo, mas foram muitas pessoas que me ajudaram lá. E aí fiquei treinando lá. E aí foi nessa de treinar lá que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na firma, só que eu não tinha tempo de treinar à noite. E o mestre Suassuna só ia para academia à noite. Então, eu ia para o trabalho, do trabalho. Não, eu ia para academia de manhã cedo, voltava da academia e ia direto trabalhar. Depois voltava para casa e dormia. Então eu ficava nessa, porque era bem longe de onde eu morava para o centro de São Paulo, era mais de 2 horas. Tinha que pegar 2 ônibus, um trem, um metrô e andar um pouco a pé. Então era bem difícil. Mas aí, depois de um tempo que eu estava treinando com o mestre Kibe de manhã, eu fiquei com esse interesse de conhecer o mestre Suassuna. Então eu peguei e fiz uma coisa não muito boa, né? Mas que eu também não me arrependo, que eu não fui trabalhar e dei um atestado, né? Que eu não ia trabalhar para eu poder nesse dia ir na roda de noite para conhecer o mestre Suassuna. Aí eu dei um atestado na firma e fui na roda do mestre Suassuna à noite e conheci ele. Nossa, rapaz, quando eu conheci ele foi uma coisa incrível. Foi outra alegria muito grande na minha vida de estar conhecendo, estar vendo o mestre Suassuna. E de cara eu já gostei muito dele, que ele foi uma pessoa muito gentil comigo. E aí eu comecei a treinar depois que eu falei com ele. E eu treinando lá antes de todo mundo chegar, né? E ele já chegou pra mim, já começou a me dar as primeiras dicas: ó, faz assim, treina assim. E aquilo pra mim foi uma coisa incrível, assim, a humildade do mestre em me ajudar, um
um menino que ele nem conhecia. Nessa época eu era cordão amarelo, era bem esforçado já, mas ele chegou e me ajudou, e isso foi uma coisa que eu nunca esqueci. Então foi aí que eu conheci o mestre Suassuna. Aí depois disso eu faltei mais algumas vezes no trabalho, fui na roda, depois ele me convidou para ir no sítio para conhecer onde os meninos treinavam. Aí os meninos, os alunos lá do Mestre Kibe que eu conheci, me ajudaram, me levaram no sítio, conheci o mestre lá, conheci o sítio do vovô, treinei com os meninos, conheci todo mundo lá, a família do Ítalo toda, o Manchinho, o Cocó, o Máscara, o Rogério, os meninos que treinavam lá. Foi outro dos momentos mais felizes da capoeira para mim, assim. E conheci também muitas outras pessoas de outros grupos, pessoal de Campinas. Então foi incrível desse dia que eu conheci o mestre. Bom, na verdade, o que é ser um grande capoeirista para mim, eu acho que essa pergunta ela é bem individual, apesar de com certeza muitas coisas que as pessoas vão falar do que é ser um capoeirista, vai ter muitas coisas que vai ser igual, mas eu acredito que vai ter alguns pontos que vai ser diferente, né? Eu tive muitas visões da capoeira no meu decorrer, desde quando eu comecei até agora. Eu treinava bastante e eu peguei uma época da capoeira que tinha muito essa coisa de muita pernada, muito golpe, batendo martelo, benção, golpe rápido, essa coisa. Então, quando eu cheguei no mestre Suassuna, eu fazia uns golpes muito rápidos já, mas sem controle. Assim, chutava de qualquer jeito, não importava se a perna estava esticada ou não, estava alta ou não, se era uma mulher, era um cara graduado ou era um iniciante. Eu fazia as coisas muito sem controle no início. Então, quando eu cheguei no mestre, ele me ajudou muito. Ele moldou a minha capoeira, né? Claro que com o mestre Kibe, eu treinei muito com o mestre Kibe também, uns 2 anos mais ou menos. Peguei cordão amarelo azul com o mestre Kibe e depois já peguei o instrutor lá no sítio do vovô com o mestre. E nessa época o mestre já estava me dando muitas dicas. Então o mestre me mostrou a capoeira, aprendi muita coisa com o mestre Kibe. E quando eu cheguei no mestre, ele me moldou ainda mais, me mostrou a capoeira de uma maneira incrível que até hoje eu estou aprendendo as coisas que o mestre ensinou. Então, hoje em dia, para mim, ser um capoeirista, na minha concepção, é você, primeiramente, amar a capoeira, né? Você tem que amar a arte que você pratica, amar e acreditar nela. A gente sabe que a capoeira ela tem uma tradição, uma cultura e um fundamento muito grande e uma ancestralidade muito forte. Então, acredito também que um verdadeiro capoeirista tem que manter essa ancestralidade, lembrar dos velhos mestres, quem foram os mestres que lutaram lá atrás para fazer a capoeira chegar até aqui. Buscar um fundamento da história, como começou a capoeira, como que a capoeira chegou até nós, conhecer, estudar sobre a capoeira, livros sobre a história, inclusive até mesmo sobre a cultura do Brasil, porque é uma coisa que caminha junto, a cultura do Brasil com a capoeira, a cultura do negro, a cultura africana. Então busquei esse conhecimento, faz parte de ser um grande capoeirista. E treinar muito, né? Treinar bastante. É lógico que um verdadeiro capoeirista não é só aquele capoeirista que faz incríveis acrobacias e tudo mais. Tem muitos capoeiristas que não pulam acrobacias, não fazem golpes tão rápidos, mas tem um conhecimento e um respeito pela arte muito grande. Amam a capoeira, ensinam a capoeira de uma maneira muito bonita para crianças e para várias idades diferentes. Então, além disso, o nível também, além de você treinar também, para você aprender os golpes, como faz, aprender uma didática de como ensinar capoeira. Acredito que para você ser um capoeirista completo, você tem que aproveitar todo o processo que você teve de aprendizado, pegar tudo que foi ensinado para você, que você aprendeu com seu mestre e talvez com a vivência com outros mestres, e transformar aquilo numa didática de ensino para você passar para os seus alunos. Porque eu acredito que é muito difícil você ensinar os seus alunos,
principalmente nos dias de hoje, como você aprendeu. Acredito que é uma outra geração, a cultura está um pouco diferente, então não vai funcionar muito. Então faz parte de ser um verdadeiro capoeirista, ser um bom professor e você saber passar esse conhecimento para outras pessoas. É lógico que nem todo mundo que faz coisas incríveis na capoeira sabem passar isso, mas isso não faz dele menos capoeirista ou não, mas na minha opinião, para ser ainda melhor, você tem que saber, através de estudos, através de pensar sobre os métodos de ensino, buscar métodos de ensino, você saber passar capoeira para outras pessoas. Saber passar não só aquela coisa física, os golpes, aquela coisa física, mas saber passar também o que você, aquele sentimento que você tem pela capoeira, pela arte, o cuidado pela arte, saber passar para outra pessoa. E quando você está num nível alto assim de jogo, velocidade, eu acho muito importante para um grande capoeirista saber controlar isso, porque como eu falei no início, eu não tinha muito controle. Então hoje em dia eu atingi um nível mais alto de velocidade, eu entendo um pouco mais como usar a parte da luta da capoeira, mas eu tento sempre medir com quem eu vou fazer isso, porque é lógico que a capoeira não tem medição de peso. O magro vai jogar com o magro, o gordo vai jogar com o gordo, o forte vai jogar com o forte. Isso não tem na capoeira. Então o mestre Suassuna ensinou isso pra gente, que o próprio capoeirista em si tem que ter essa coisa na cabeça dele, que ele não precisa usar um golpe tão rápido em cima de um cara que você tá vendo que ele ainda está desenvolvendo, que ele ainda não tem uma capoeira para enfrentar a sua em um jogo mais duro, entende? Por mais que esse cara às vezes não entenda isso e tente vir para cima de você. Você, como um capoeirista experiente, você tem que saber como controlar a sua força. Saber, é como o toque do berimbau, a gente tem que entender quando joga cada ritmo. É outra coisa que faz parte de ser um grande capoeirista. Respeitar o toque do berimbau, respeitar os instrumentos da capoeira e o ritual que tem na capoeira de você respeitar o instrumento principal, o mestre mais velho, entendeu? Então, no jogo, quando você tem um nível alto, você saber diferenciar com que técnica usar em cada tipo de situação, em cada tipo de nível. Então, eu acredito que isso também faz parte de ser um grande capoeirista. O controlar também o ego, se você se deixar ficar bravo por às vezes o cara dá uma queda em você ali e por causa de um nome grande que você tem, você acaba tentando, talvez você tente pegar o cara e não consiga e dê alguma coisa mais forte nele, um golpe mais frontal que vai machucar mais, ou então o cara te derruba e você automaticamente já tenta devolver com uns golpes, uma técnica mais forte, mais para parte da luta assim, e não busca mais a técnica. Isso faz parte da capoeira, mas eu acredito que o capoeirista ele tem que tentar buscar cada vez mais o equilíbrio para não deixar que ele responda a capoeira com maldade, né? É lógico que a capoeira tem maldade, a capoeira tem tudo isso, mas esse é o meu ponto de vista, é como eu tento fazer. A capoeira tem maldade, mas eu não quero usar essa maldade da capoeira. Hoje em dia eu vejo a capoeira, eu quero ensinar os meus alunos a terem um nível bom, um nível alto, a ensinar ele que ele vai cair mesmo e às vezes pode ser que machuque. Ensinar ele que o cara vai dar uma queda nele, ele tem que saber como sair, não pode só esperar que o cara vai segurar ele. Eu vou ensinar dessa maneira, mas essa parte da maldade eu não quero passar muito para os meus alunos, porque principalmente porque muitas pessoas hoje em dia não sabem controlar isso. Ele já tem essa maldade dentro de si. Então, às vezes, se você passa isso para ele, pode ser que ele, às vezes, ao invés de melhorar, ele piora. Então, eu ensino a capoeira como ela é, mas sempre controlando e sempre olhando o jeito de cada aluno. Ver qual é o aluno que é mais controlado, o aluno que é mais nervoso assim. E cada um eu vou vendo que tipo de técnica eu vou estar dando para ele, para que ele não acabe usando isso de uma maneira errada. Bom, eu tenho
eu tenho um pouco mais de 21 anos de capoeira e eu acho que eu sou muito novo para responder essa pergunta, na verdade, porque a capoeira é tão antiga, rapaz, e eu tô muito novo para responder uma pergunta assim de tradição, né? Mas para não deixar a pergunta em branco, eu vou responder um pouco do que eu ouvi do meu mestre e do que eu ouvi de outros mestres através de vídeos no YouTube, onde alguns mestres davam alguns depoimentos, um pouco do que eles falavam e um pouco do que eu vejo hoje em dia, né? Que em relação da tradição, uma coisa que eu sempre vi os mestres antigos reclamando era da questão da violência, né, da capoeira. Porque o mestre Suassuna, ele sempre falou pra gente que a capoeira sempre teve luta, a capoeira sempre tinha essa coisa, a parte da luta, tanto que a gente treinou muito a parte da luta também, a gente treinava humildinho essa capoeira mais educada, mas também treinava muito a parte da luta de uma maneira séria, chutando árvores, saco de pancada, golpe o mais rápido possível. E a gente se machucava muito às vezes quando tinha os treinamentos dessa parte, né? Só que o mestre sempre falou pra gente jogar uma capoeira educada, tranquila, chegar nos lugares, nunca mandou a gente bater em ninguém ou fazer nada contra outra pessoa, sempre mandou a gente jogar uma capoeira consciente, uma capoeira respeitosa, sempre respeitando a integridade da outra pessoa. Mas aí a gente treinava essa capoeira dura porque a gente sabia que sempre tinha muitas pessoas que não tinha muito essa noção de ter um cuidado de onde vai te bater, como vai responder para você alguma situação do jogo ali. Então a gente tinha que estar bem preparado para responder esse tipo de coisa, né? Mas mesmo nas respostas que a gente treinava para dar, não era de uma maneira violenta, não era de uma maneira onde você ia sair da capoeira para alguma outra luta. A gente sabe que a regional nasceu do batuque com a mistura de alguns golpes de outras lutas, né? Mas a capoeira desenvolveu muito depois disso e, no modo geral, a capoeira tem a característica dela, né? Só que depois de um certo tempo, voltou a se misturar muitas coisas na capoeira, muitos elementos de outras lutas na capoeira. E eu acho que não exatamente o problema é a mistura, mas o jeito que as pessoas usam isso, né? E contra quem? Porque essa coisa da violência que o mestre falava e que outros mestres falavam, é que antigamente, quando o cara ia fazer uma trocação ali, eles trocavam para treinar mesmo a parte da luta da capoeira. Mas não tinha uma rivalidade assim do outro cara é o oponente, que o objetivo era entrar dois e sair um da roda. Era uma troca de experiência, geralmente trocava entre pessoas que treinavam junto, eram amigos ali. Então os caras trocavam ali uns martelos galopantes, saía da roda e depois ia beber junto, ficava todo mundo junto ali, né? Aquela coisa. É lógico que teve aquelas coisas aquela coisa contra mesmo o outro assim, mas o mestre falava que isso era muito difícil. Era mais aquela coisa, trocação ali da capoeira mesmo, né? Então, mas hoje em dia, depois que começou a ter muitas essas outras lutas dentro da capoeira, pessoas que praticam outras lutas e a capoeira, então às vezes no momento do jogo, o cara tomava um martelo e já partia para o soco, para o agarro, para outra coisa, se agarrava, às vezes saía da roda se agarrando e continuava lá fora se agarrando, se socando no chão, totalmente descaracterizado da capoeira, né? Então, acho que nesse aspecto a capoeira perdeu um pouco da tradição. E aí entra também da tradição dos instrumentos, porque o berimbau, ele é o que comanda a roda, né? O berimbau gunga, ou o mestre mais velho que está ali. Então, muitas vezes, o cara, quando não aguentava um martelo, alguma coisa que tomava, que se enfurecia muito, se saía se pegando com outro, e às vezes caía por cima do próprio mestre ali da roda, o mestre mais velho, ou por cima de um atabaque, quebrava um atabaque, ou às vezes os outros instrumentos. E aí muitas vezes se o mestre dava um sinal ali no berimbau, a chamada para parar, os caras não obedeciam. Então, hoje em dia, essas coisas quando acontecem, a gente vê em alguns vídeos, quando acontece esse tipo de coisa, que os caras começam a se estranhar, saem no tapa ali, algumas coisas que não são muito características da capoeira.
Às vezes o mestre ele faz uma chamada no berimbau para parar, mas ninguém ouve mais. Os caras continuam ali, saem da roda, às vezes pegam uma cadeira na rua que está ali na rua e já parte para outra coisa mais violenta. Então se descaracteriza muito da capoeira. Então, baseado no que eu ouvi do meu mestre, do que eu vi de alguns mestres falando antigamente que a capoeira hoje tá mais violenta, eu acho que em relação a isso, em relação a essa coisa de não ouvir tanto o som do berimbau, às vezes o cara tá tão ali eufórico naquela raiva, naquela fúria dele de devolver pro outro alguma coisa, que ele não ouve mais a tradição, o ritual ali de respeitar o berimbau quando o berimbau fala para parar, ou de tomar cuidado se não vai jogar o cara por cima ali do mestre, ou às vezes de alguém que está ali na roda, uma criança, entende? Então eu acho que nesse ponto a capoeira perdeu um pouco dessa tradição aí, entendeu? Sobre as dificuldades que eu enfrentei na capoeira, eu não lembro, teve muitas, né? Mas dificuldades que algumas foram só mesmo dificuldades, mas outras foram dificuldades que me ensinaram muitas coisas também, viu? Porque assim, desde que eu saí da minha terra para ir para São Paulo, a primeira dificuldade foi aí, né? E de uma certa forma foi por causa da capoeira também, porque eu já saí de lá capoeirista e já tinha essa intenção de treinar capoeira. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive dificuldade para treinar capoeira, então eu acabei caindo um pouco o meu nível assim. Algumas coisas que eu fazia perdi um pouco, mas sempre fiquei tentando treinar do jeito que eu consegui. Foi um pouco difícil para mim. Na firma onde eu trabalhava era um serviço muito pesado, então eu peguei algum problema nos ombros por causa do serviço pesado braçal que eu tinha lá. Mas aí depois que eu comecei a treinar com essa equipe, melhorou um pouco, né, isso. Mas mesmo assim, depois que eu já estava ali envolvido com o pessoal ali em São Paulo, mestre Suassuna, teve aquelas dificuldades de locomoção, de ir para lá, algumas rodas, de você chegar em algumas rodas e fazer uns jogos mais duros, se machucar, né, essa coisa. Me machuquei bastante na capoeira por conta dos treinamentos que eu fazia, às vezes sem técnica, ou às vezes alguma situação do jogo ali que o cara dava uma pancada, machucava você, às vezes trabalhar mancando. Mas tudo faz parte, né? Dificuldades que faz parte de formar o capoeirista, né? E aí também, dificuldades também nos treinamentos, quando eu estava lá com o mestre, foi maravilhoso, não me arrependo de nada, mas teve momentos muito pesados nos treinamentos, no trabalho, tinha que trabalhar muito, tudo em prol da capoeira. Muitas vezes a gente viajava para eventos e passava um frio, dormia no chão, às vezes não tinha o que comer. Mas, tipo, rapaz, isso é uma dificuldade, mas foi nesses momentos que a gente construiu grandes amizades, porque às vezes você chegava no lugar e realmente não tinha onde dormir e não tinha o que comer, mas tinha mais uns 10 ou 8 amigos seus ali que estavam na mesma situação. Então a gente começava a treinar junto, rapaz, e era um sentimento tão forte ali com essa galera que, poxa, eu tenho um orgulho grande de lembrar disso, de lembrar desse sofrimento, assim, sabe? Então, o sofrimento foi esse, sim. Essas dificuldades que o capoeirista passa, de não ter dinheiro, mas mesmo assim, porque quer ir para capoeira, quer participar de um evento, ele vai. E chega lá, ele consegue, ele participa, ele joga, ele come, né? Porque sempre tem o pessoal ajuda, mas tem aquele momento que não, até chegar a ajuda, você passa aquele frio, você dorme mal, ou às vezes nem dorme, você fica com fome ali por um tempo, né? Às vezes não toma café da manhã, só almoça. Aí às vezes você se machuca bastante, né? Tem essa coisa toda. Isso no Brasil, né? E depois que a gente viaja, tem as dificuldades da cultura, né? Da cultura e da língua. Quando eu viajei para minhas primeiras viagens, era espanhol que o pessoal falava, então não tive muita dificuldade. Parecia um pouco, apesar de que é bem diferente, né? O espanhol assim do português, mas quando o pessoal fala a língua da capoeira misturada com o espanhol, você entende ali um pouco, entendeu? Eu não tive muita dificuldade. Agora, quando eu comecei a viajar para outros países onde falava inglês e aqui na Rússia mesmo,
Então eu tive um pouco de dificuldade. Só no início também, assim, porque no início você chega, não é sempre que você tá com os capoeiristas. Então, às vezes, quando você tinha que sair para algum lugar, as pessoas às vezes olhavam para você, para sua cor. Aqui na Rússia, por exemplo, tinha um certo preconceito assim ali nas cidades maiores assim, de olhar, de menosprezar você, ou de ficar te olhando assim, vendo se você não vai pegar nada ali, no roubar alguma coisa. Então, e aí às vezes você não sabia falar a língua, você ficava às vezes bravo, não podia se expressar, entendeu? Às vezes se perdia, eu já me perdi assim em alguns momentos no trem, você pedia ajuda para a pessoa e a pessoa virava a cara e não te ajudava. Então esse tipo de dificuldade que é uma dificuldade que eu acho necessária, que é a dificuldade que forma o cidadão e um capoeirista, um homem assim na vida, de saber que a vida não é fácil. E também para se tornar realidade aquelas palavras que a mãe da gente falava, né? Meu filho, você quer sair de casa, mas no dia que você sair, você vai se arrepender, vai ver que o mundo não é nada fácil. Então, realmente, a gente não acredita muito nisso que a mãe fala quando é novo, mas eu senti na pele cada um desses momentos, né? Então, hoje em dia, ainda tenho algumas dificuldadezinhas, assim, mas coisas que eu já estou acostumado, então, que eu já sei como lidar. E por já saber falar a língua, eu já consigo responder de uma maneira mais educada, sem agressão, essa coisa. Então, mais assim, então a dificuldade foi mais essa. E como eu falei, dificuldades que foram necessárias, sabe? Que fizeram parte da história e de tudo que eu sei hoje. Tudo que eu aprendi hoje foi através de cada uma dessas coisas que eu passei e que também com o auxílio, né, com a direção do meu mestre e de muitas outras pessoas que passaram pela minha vida também. Sobre a minha transição do Brasil para a Rússia, antes de viajar, a minha primeira viagem foi para a Colômbia, né? Eu fui para outros países, fui para a Colômbia, para o Panamá, para Costa Rica. E depois dessas 3 viagens foi que eu fui convidado para vir para a Rússia, né? Em 2016 eu vim. E essa primeira viagem não foi para morar, eu vim, fiquei acho que 2 semanas ministrando aulas aqui. Depois voltei para o Brasil, depois fui para Israel, depois voltei para o Brasil de novo. E aí nessa segunda vez que eu vim para a Rússia, foi através de um convite, né, do mestre Cueca, que é um mestre lá de Israel que tem um trabalho aqui na Rússia incrível, uma pessoa que ele me ajudou muito aqui na Rússia, a mim e o meu irmão Manchinha. E aí ele me convidou para vir para participar de um evento aqui, um dos maiores eventos que acontece aqui, né? Ver muitos capoeiristas, o mestre Assuno, os meus irmãos, o Ítalo Manchinha, a galera, outro pessoal do Brasil também que tava. Então eu vim para esse evento e gostei muito. E aí eu resolvi, falei com o mestre Cueca para ficar um pouco mais, né? E aí ele me ajudou a ficar aqui um pouco mais. E fiquei morando na casa dele por um tempo, aprendendo com ele. Aprendi sobre a didática, o sistema de ensino que o pessoal tem aqui. Aprendi inglês, né? Já falava um pouco de inglês, mas bem pouco. Desenvolvi mesmo aqui na Rússia. E o mestre me ajudando, outras pessoas me ajudando aqui, os alunos dele também. E aí foi assim que eu vim. E aí eu fui gostando, fui ficando, foram surgindo algumas oportunidades. E aí, até hoje eu tô aqui. No início eu morava lá com o mestre Cueca, né? Mas depois de um tempo eu me mudei, vim morar em outra cidade, onde eu moro hoje, onde eu estou hoje aqui em Vologda, com outro rapaz que me ajuda muito aqui, que é o professor Tintin. E tô na Rússia até hoje. E hoje já, depois que eu aprendi inglês, eu comecei a estudar o russo, me dedicar muito ao russo. Hoje eu já dou aulas em russo, para crianças, adolescentes, adultos, todos os lugares onde eu vou. E tô muito feliz aqui, cara, muito feliz. No início eu só tava aqui mesmo pela capoeira aqui na Rússia, né? Mas depois eu comecei a gostar muito, a ter um interesse muito grande pela cultura russa, pela língua russa. Hoje eu falo russo aqui, mas não falo fluente, ainda estou aprendendo porque é uma língua muito difícil, eu acredito que é uma das mais difíceis do mundo. Então estou ainda estudando, não só a língua, mas a cultura do país, como o pessoal se comporta e tudo mais. É outra coisa muito importante para
até para você ensinar a capoeira para eles, né? Porque a capoeira no Brasil, ela serve de todo tipo, todas as coisas da capoeira servem para o brasileiro no Brasil, principalmente porque é um país assim que tem uma criminalidade muito grande, então você tem que ser bem malandro e a capoeira ajuda muito nisso. Aqui na Rússia é um pouco diferente, não tem muito essa criminalidade, mas a capoeira tem muitas outras coisas que ajudam as pessoas aqui. Então, entendendo a cultura, você consegue entender melhor como trabalhar a capoeira, né? E também muda um pouco nisso, mas não no sentido da cultura. O pessoal aqui adora a cultura brasileira, a cultura da capoeira. Então a gente ensina a capoeira aqui, ensina sobre a cultura brasileira, sobre a música e também ensina a capoeira um pouco mais dura também. Lógico, não chega a ser num nível como no Brasil, da capoeira luta assim, de trocação, trocar dos martelos, de pegar o golpe e jogar no chão, pegar essa coisa. Não assim, mas o pessoal aqui também treina a capoeira firme, uma capoeira segura e tem muitos capoeiristas bons aqui também. Nossa, o momento mais marcante da minha vida na capoeira foi quando eu joguei o mestre Suassuna no balão, né? Porque o mestre já estava com 81 anos, 81 ou era 82 anos, acho que 81. E ele jogava, o mestre sempre foi muito forte, ele jogava o pessoal no balão. Mas alguém jogar ele, isso nunca ninguém tinha visto. E quando ele falou isso pra mim lá no sítio, eu tava treinando, eu e o Ítalo, assim, ele chegou, a gente tava treinando, ele começou a aquecer e me chamou pra fazer o balão. Até então eu achei que ele ia me jogar, tudo bem, mas quando ele falou que era pra eu jogar ele, eu fiquei apavorado. Como assim, mestre? Poxa, eu fiquei sem saber o que falar. Nossa, foi um nervosismo. E eu com medo de machucar o mestre, né? O mestre super tranquilo lá e eu preocupado, né? Mas ele falou, não, vamos tentar aqui. Aí ele me mostrou que era o balão que a gente ia fazer, rapaz. Nesse momento, quando eu vi que ele realmente queria fazer isso, eu pensei assim comigo, rapaz, eu vou fazer uma base aqui que nenhum caminhão se bater vai me derrubar. Para eu dar segurança pro mestre, que a minha preocupação maior era dar segurança para ele. Então, quando ele fez, rapaz, o primeiro que eu joguei ele, foi uma alegria muito grande e o Ítalo saiu gritando lá, ficou impressionado, chorou. Nós dois choramos, na verdade, o mestre sorrindo assim, nós todo perdido. Meu Deus, o mestre jogou bola, eu não acredito nisso. Isso foi uma motivação. O mestre já motivava a gente sempre, já tinha motivação sempre do mestre. Mas depois disso é uma coisa que foi para a vida toda, sabe? Foi um momento. Essa primeira vez foi o marcante assim. E aí eu joguei, foi 2 vezes nesse dia. E depois ele falou que a gente ia treinar depois e tudo mais. A gente não treinou mais. Aí quando foi na minha formatura, o Ítalo, ele tava jogando com o Ítalo. E aí eu lembro que eu tava pensando, pô, vou ou não vou? O Gera falou, vai, eu fui. Só que a gente não sabia que ia jogar o balão, não tinha combinado nada. Então eu entrei com ele, deu o AU, aí ele fez um sinal com a boca, balão. Aí, rapaz, quando ele falou, como é mesmo? Balão. Quando ele falou a segunda vez, ele já falou e já deu o galopante. Aí eu entendi, peguei, virei, ele deitou, fiz a base firme e ele jogou o balão melhor do que as outras vezes que a gente tinha feito ainda. E eu não aguentei, rapaz. Foi na minha formatura, eu fiquei emocionado. Esse com certeza foi o momento mais marcante na minha vida na capoeira, de ter jogado o mestre Suassuna no balão. E também, depois de alguns dias, eu tive o privilégio também de jogar o Mestre Brasília. Isso acho que não teve muitas câmeras que filmou, mas eu tenho um vídeo que eu deixei no meu Instagram e eu também joguei o Mestre Brasília em algumas demonstrações de balões, numa aula que estava o Mestre Suassuna, o Mestre Onça e o Mestre Brasília na academia dele. Então foi outro momento muito incrível para mim na capoeira também. Mas o mais marcante mesmo foi esse na minha formatura, que eu joguei o Mestre Suassuna. Bom, o conselho que eu dou para um capoeirista que está começando, primeira coisa é pratica a capoeira, começa a treinar, vai treinando, vai experimentando tudo que a capoeira tem e depois vai vendo o que você quer com a capoeira, se você quer treinar ela para desenvolver, aprender mesmo sobre a história, você quer treinar só como esporte. De qualquer maneira, tenha a mente aberta no sentido de
Não que você tem que aceitar tudo, até coisas que você não gosta, não isso, mas a capoeira tem tantas coisas boas, rapaz, tantas coisas maravilhosas para ensinar para as pessoas. Mas muitas vezes o aluno começa a treinar, aí ele não dá nem tempo da capoeira mostrar as coisas que ela tem, ele já acha que não é para ele, porque é difícil, porque ele não consegue, aí se frustra e sai. Então, o conselho que eu dou quando você começa a treinar capoeira, vai treinando, rapaz, dá um tempo, treina pelo menos um ano aí direto, que a capoeira tem muitas coisas boas, além de ser um ótimo esporte, bom para a sua saúde, para ajudar no desenvolvimento da força física em todas as idades. Tem música, tem ritmo, tem cultura, tem história, tem filosofia. A capoeira é maravilhosa. Tem essa frase na capoeira que a capoeira é para todo mundo, mas nem todo mundo é para capoeira, né? Essa parte que nem todo mundo é para capoeira é exatamente por causa que muitas pessoas pensam assim, né? Que não vai aprender aquilo porque é difícil, mas a capoeira não é difícil não, a capoeira é fácil. É lógico que quando você quer atingir um nível mais alto, aí ela se torna um pouquinho mais difícil, tem que buscar um pouquinho mais. Mas no início não, você vai treinando, vai gostando devagar, aos poucos a capoeira vai te conquistando, mas para isso você tem que dar oportunidade para ela. Então fica na capoeira, conhece a capoeira bem, cada ponto que a capoeira tem, procura um lugar legal onde a galera ensina, onde tem uma boa atmosfera e com certeza você vai adorar. Bom, acho que a resposta essa última resposta serve para os não capoeiristas, né? Quem não é capoeirista, pratica a capoeira, conhece a capoeira mais a fundo. E se você é um cara que já viu algum vídeo aí no YouTube onde você viu a capoeira de uma maneira muito agressiva, onde as pessoas brigam muito, saiba que a capoeira não é só isso aí não. E não é assim exatamente a capoeira. Tem pessoas que a capoeira luta sim, é uma luta muito perigosa na verdade, mas ela tem vários aspectos diferentes. Então, lutar a capoeira pode ser uma escolha sua. Você pode treinar capoeira só pelo esporte, só pela música. Você pode fazer isso. Ela tem essa liberdade para você, entendeu? Então, quem não é capoeirista, conheçam a capoeira, dêem uma oportunidade. Não julguem a capoeira só por causa de um ou outro vídeo que vocês viram, porque a gente sabe que tem pessoas ruins em todo lugar. Então, não é que a capoeira é ruim ou que a capoeira tem coisas ruins. Tem pessoas ruins na capoeira que fazem algumas coisas que não é muito bom. Mas a gente não deve julgar a capoeira toda por causa disso, porque na capoeira tem profissionais incríveis, que têm trabalhos incríveis, trabalhos sérios, e ela está no mundo inteiro, hoje em dia ajudando crianças de 2 a adultos de 80 anos e até mais. Mestres que estão aí na capoeira com idade avançada, com amor ainda, motivando muitas pessoas. Então conheçam a capoeira, dêem uma oportunidade para ela e não julguem ela só por causa de alguns vídeos blasfemando contra a capoeira, ou de alguns vídeos de pessoas mostrando a capoeira de uma maneira que ela não é, de uma maneira agressiva. E para os capoeiristas, é claro, estudem mais sobre a capoeira, galera. Busquem mais conhecimento, estejam sempre se desenvolvendo, principalmente a galera que dá aula. Não se esqueçam de serem capoeiristas. Tem muitas pessoas que começam a treinar a capoeira e ele treinou bastante, né? Treinou ali até a formatura. Depois, quando o cara se forma, ele para um pouco, né? Por diferentes razões, cada um tem a sua razão. Mas o mestre sempre falava pra gente que o começo da formatura é o fim do capoeirista, que ele para de treinar, para de estudar essas coisas, né? Então, eu aprendi com o meu mestre que ele sempre estava estudando, estava lendo, com mais de 80 anos, sempre buscando, desenvolvendo coisas novas. Então, treinem a capoeira, não só para ser bom, mas para cuidar da saúde de vocês. Se alonguem, busquem novos métodos, novos exercícios para você direcionar melhor os seus alunos, para você ensinar ele melhor como treinar capoeira e não se machucar. Ou se ele se machucar em algum exercício, o que ele deve estar fazendo para estar se recuperando.
A gente não é médico, mas a gente tem esse papel na capoeira de entender alguns comportamentos do corpo. Então, aconselho aos capoeiristas, busquem cada vez mais se desenvolverem, não só o físico, mas a criatividade da capoeira, desenvolver os conhecimentos na parte da acrobacia, de como ensinar mais sem perigo, de como desenvolver, como passar um bom alongamento para o aluno depois do treinamento, para que as pessoas amem mais ainda a capoeira e para que você também consiga passar para as pessoas porque a capoeira é tão maravilhosa, né? Porque a gente ama tanto a capoeira, mas às vezes a gente não sabe como passar isso para outra pessoa, porque é difícil, né? A capoeira não é algo que esse amor, essa magia da capoeira não é algo que você fala, mas que você expressa. Então, quem vem, a gente tenta fazer com que ele se sinta bem. E com o tempo, a capoeira sozinha vai conquistando ele, fazendo a pessoa sentir essa mesma coisa que você sente. Mas para isso, é importante que a gente tenha sempre consciência de cuidar das pessoas. As pessoas que vêm até a gente para treinar com a gente tem que ter um conhecimento para saber direcionar eles para se tornarem não só capoeiristas, mas cidadãos e pessoas com saúde, né? E também, é claro, para transformar aqueles pessoas que querem em profissionais, para que também sejam pessoas que estejam direcionando outras pessoas no futuro, né? E muito obrigado ao canal Capoeira Desenhada do meu amigo Bruno. Foi um prazer estar aqui. Espero que não tenha falado nada que tenha ficado mal entendido, que ninguém entenda o que eu falei de uma maneira errada. Eu tenho mais de 20 anos de capoeira, 21 anos, mas eu tenho plena consciência de que eu sei pouco e eu estou estudando, estou buscando muito ainda. Se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, me desculpem, não foi essa a minha intenção. O meu trabalho com a capoeira é para ajudar realmente as pessoas e sempre que eu puder ajudar até mesmo outro irmão capoeirista. E levar a capoeira com a ancestralidade, a cultura que ela tem, o jeito que a capoeira é para outras pessoas. Então, agradeço muito, meu irmão, pelo convite, foi um prazer enorme. E que Deus abençoe a todos vocês, capoeiristas, não capoeiristas, a você, meu irmão Bruno, e que a gente possa ensinar essa arte de uma maneira que faça com que as pessoas vivam melhores, né? E que respeitem cada vez mais as pessoas que já se doaram tanto pela capoeira. Um grande abraço e que a paz de Deus esteja com vocês.